comentar com você neste vídeo sobre o Pedro Martins, o novo CEO do Fortaleza, né, gente? Porque este vídeo é importante para acabar com essa conversa fiada, né? Sobre o novo CEO do Fortaleza, porque em geral todas as abordagens, né? Fala que Fortaleza agora está, né, muito bem administrado, chegou alguém muito bom e assim por diante. Conversa fiada isso daí, né? Pedro Martins, para começo de conversa, é fraco. Eu lamento por isso, gente. Sabe o que acontece? O Lion está na segunda divisão do futebol brasileiro. O Fortaleza está na segunda divisão, gente. Na Série B. E a gente vai continuar com mentira, é isso? A gente vai continuar fugindo da realidade, é isso? Olha, não importa se um outro seria melhor ou pior. O fato é que Pedro Martins é fraco. Olha, eu vi inclusive um vídeo hoje, que na verdade assim, eu tive muita paciência, né? Até agora, eu vi um vídeo de um canal que eu respeito muito. Já alguém, inclusive, que eu respeito muito. Tá? E deixando claro aqui, né? O Expresso Tricolor. Que tem, como eu disse, o meu respeito. E todos ali, né? Mourão, né? Mas, por exemplo, a abordagem do Mourão de que no Santos ele foi queimado, né? De que de certa forma ele foi vítima do que acontece no Santos, não condiz com a realidade. Eu peço desculpas aí ao meu amigo, né? Mas não condiz com a realidade. O que aconteceu no Santos, na verdade, foi mais um reflexo de um problema do Pedro Martins. O Pedro Martins não é alguém para comandar, ele é alguém para ser um pau-mandado. É essa a verdade, né? Para começo de conversa, como você pode presumir que um administrador seja tímido, introspectivo e que não goste de enfrentar problemas, tá? Se tem um problema, se tem uma muvuca, eu fico longe, eu não quero fazer parte disso. Pedro Martins me parece extremamente despersonalizado para assumir o cargo de CEO. Essa é a verdade. E na minha opinião, fracassou até hoje. Ah, mas fez um trabalho muito bom. Onde o Pedro Martins fez um trabalho muito bom? Onde? De verdade. Vamos parar de mentira. Onde? No Cruzeiro ele fez um trabalho muito bom? Claramente que não. O Santos foi horrível. As aventuras dele fora do país, ridículas essas aventuras, né? Bem, o Pedro Martins, ele se insere dentro de um complexo. O Brasil é um país de muitas complexidades, mas com muito complexo também, de inferioridade, né? E esse complexo de inferioridade, né, esse complexo de banana que a gente tem, nos leva a querer copiar. Copiar o que não presta. Em geral, a gente copia da Europa, notadamente, mas também dos Estados Unidos, né? Tudo aquilo que eles têm de pior. Num certo momento, não somente o Brasil, mas também porque esse complexo de inferioridade está na América do Sul, em toda a América do Sul a gente começou a copiar, né? O comportamento de europeus e de norte-americanos, no caso do futebol, principalmente dos europeus. Então as competições passaram a ter padrão europeu, né? Os administradores passaram a ter padrão mais ou menos parecido. Então a partir daí, né, começou aqui no país, especialmente, a se dar muita importância para esses profissionais, né, com perfis técnicos. O Pedro Martins é alguém que se insere dentro dessa lógica. É um profissional com perfil técnico, né? Com formação em MBA de não sei o que, de tal. Tem um monte de coisa lá que para mim não vale absolutamente nada. Sabe por quê? Porque ele não entende nada de futebol. Absolutamente nada de futebol. Tá? Formado em administração de empresas. Tá? Entende nada de futebol. Todas as outras formações que ele tem, né, na minha opinião, não o ajuda a ter uma percepção sobre futebol que possa moldar um clube dentro dessa percepção e mudar completamente as coisas para esse clube, né? As coisas eu estou falando para vocês como ninguém fala, né? Como ninguém está falando aí. Porque este é um momento, né, de certa forma, de desespero e todos querem cair na ilusão, querem viver na ilusão. Porque viver na ilusão é muito mais confortável neste momento do que assumir o que é de fato a realidade. Só que a realidade é perversa. O Lion está na segunda divisão. E é muito importante pararmos de ficar inventando as coisas. Pedro Martins não é um CEO que presta. Pode fazer um trabalho bom no Fortaleza? Pode. Você vai mudar sua percepção? Não, não vou mudar. Porque vai ser um trabalho bom diante de todos os outros que foram horríveis. No geral, né, a amostra positiva dele vai estar se confrontando com inúmeras amostras negativas que ele teve. Entende? É claro que eu desejo sorte para esse moço. Eu falo moço, porque para mim, quando eu vejo, parece um moço. Quando ele fala, parece um moço, né? E quando tem problema nos clubes, ele fica longe. Quando tem problema no clube, ele fica longe. Ele não vai para o problema. No próprio vídeo do Expresso Tricolor, que eu recomendo, né? Foi dito, por exemplo, que teve
até problemas no Santos em transmissão, momentos em que ele foi desrespeitado. Foi desrespeitado porque ele não se dá ao respeito. Porque quando ele chega no clube, todo mundo identifica que aquele não é alguém que entende de futebol. E é necessário entender de futebol. O Marcelo Paes, que deixou o clube, né, é alguém que entende muito de futebol. Ele cometeu erros, muitos erros, na minha opinião, terríveis até, né? E eu vou dizer, inclusive, uma coisa para vocês aqui. O Marcelo Paes, no Fortaleza, antes de voltar para o moço, né, o menino Pedro Martins, né, ele estava tão personalista, tá? E as pessoas estavam caminhando tão juntos com o Marcelo Paes, que as pessoas não paravam para pensar, presta atenção no que eu vou dizer, não paravam para pensar o quão terrível era ele ser gestor do Fortaleza e ele fazer palestra pelo Brasil. As pessoas começaram a achar aquilo totalmente normal. A prova de que aquilo não era normal está no seguinte: eu duvido que Marcelo Paes vai ser gestor do Corinthians e vai fazer palestras pelo Brasil. Por que no Corinthians ele não vai fazer palestras pelo Brasil, enquanto no Fortaleza ele fazia? Porque ele se sentia dono do Fortaleza. E a prova de que ele era pensava que era dono do Fortaleza é o fato de que no Corinthians ele vai chegar pianinho. E se não tomar cuidado, vai ser engolido. Vai ser engolido no Corinthians também. De antemão, do ponto de vista da representatividade, eu acho muito importante que alguém do Nordeste assuma um dos maiores clubes do futebol brasileiro e que esteja aqui no Sudeste. Acho isso muito importante. Isso é uma coisa. A outra é que o Marcelo Paes pode ou não fazer sucesso no Corinthians, tá? Na minha opinião, o Corinthians vai ficar mais ou menos parecido com o que foi em 2025. Tá? Agora, com todos os problemas que possamos atribuir para o Marcelo Paes, né? Que inclusive durante muito tempo fez um trabalho muito bom no Fortaleza, né? Antes dos problemas subirem a cabeça dele, ele ficar personalista, achar que era muito melhor que ele, assim por diante, né? Enfim, ele fez um trabalho muito bom, né? E fez porque entende muito de futebol. Ainda entende. Mesmo hoje, entende muito de futebol. Entende muito de gestão também. Cometeu erros também nesse ponto? Cometeu. No começo não cometia, cometeu depois. Esse rapaz que chega na Fortaleza não tem a compreensão de futebol que tem o Marcelo Paes. Não tem essa capacidade, tá? Agora, evidentemente que todo mundo agora quer que, até em virtude de que o mundo, que as coisas mudaram, né? Que Fortaleza agora já não está mais naquela gestão, então precisa de um CEO diferente. A primeira questão que eu coloco é o seguinte: por que o Fortaleza precisa ser SAF? Todo mundo sabe por que o Fortaleza virou SAF. Você sabe por que o Fortaleza virou SAF, né? O Fortaleza virou SAF para que o Marcelo Paes continuasse no poder. Simples assim. O Fortaleza nunca precisou ser SAF. E a prova disso? A prova disso é que é uma SAF com pouco domínio pelo investidor, né? Com pouco percentual por parte do investidor. Não tem sentido esse tipo de SAF, né? Por que precisa de Pedro Martins? Por que precisa ser SAF? Não precisava antes. É aquilo que eu falo, para que esse tipo de investicionice? Quando as coisas estão funcionando muito bem. Melhorou o investimento. Melhorou? Melhorou o investimento? As contas estão melhores agora? Tem mais dinheiro sobrando no clube agora? Estão nadando de grana no PC. É isso? Melhorou tudo, não é isso? Depois que virou SAF. É isso mesmo? Show! Você concorda com isso, né? Então você continua na ilusão. Aquela mesma ilusão que diz para você que tá tudo sendo maravilhoso até agora, né? Tá tudo funcionando e nós vamos voltar. Os dirigentes acreditam nisso, né? E o torcedor acredita que vai voltar com muita facilidade também. É automático, é natural. Ele tá na Série B, como nós somos muito potentes aqui, muito fortes, a gente vai voltar naturalmente. Se não construir um trabalho sério, não volta. Não volta, tá? E Pedro Martins não é um gestor para começar esse trabalho sério. De novo, ele pode funcionar no Fortaleza, mas não venha me convencer, porque eu posso ter inúmeros problemas também, mas eu entendo de gestão de futebol, tá? Porque você não tá em nenhum clube aí e tal, administrando, porque eles não querem verdades. Porque eles não querem, na verdade, né? Eles não precisam desse tipo de coisa. Mesmo um clube como Fortaleza poderia adquirir profissionais, não eu, não vou falar em causa própria, mas parecidos com o meu perfil. Não adquiriu porque achava que não precisava, mas certamente precisava sim, né? Então, na verdade, o que acontece? De novo, gente, tô um pouco me lixando, tá? Se clube me contrata ou não contrata. Já tive várias conversas, já tive até uma oportunidade real, né?
Eu tô vivendo muito bem sem esse tipo de trabalho. E sinceramente, a depender do clube, eu nem quero, tá? Mas que eu entendo de gestão de futebol, eu entendo porque eu trabalhei nisso durante muitos anos da minha vida. Todas as pesquisas que eu fiz na América Latina inteira foi em virtude disso, foi para aprimorar minha visão sobre este assunto. Então, em virtude disso, eu digo para vocês, Pedro Martins não entende nada de futebol, é fraco. Ah, mas ele não precisa entender de futebol, ele pode entender de gestão. Se ele não entende de futebol, ele vai precisar gestionar esse pessoal que entende de futebol. Para tanto, ele precisa saber lidar com essas pessoas, ele não sabe. Ele não sabe confrontar. Se tiver um dirigente ligado ao futebol que está fazendo e acontecendo ali e tal, ele não tem personalidade para pedir com que esse profissional, né, pare de fazer, pare de cometer as barbaridades. Esse é o Pedro Martins. Então acordemos. Fortaleza deu sinais de que poderia sim viver sem o Marcelo Paes razoavelmente bem. Errou muito feio, né, quando foi buscar no mercado esse menino aí, né, que é formado no sei o que, tem MBA no sei o que tal, essas coisas todas que não valem absolutamente nada. Ele é produto do nosso complexo de inferioridade, que acha que precisamos de gente com perfil técnico, porque em muitos lugares é assim que funciona. Nos Estados Unidos é assim que funciona, né? O perfil técnico serve. Aqui no Brasil não funciona necessariamente. Pode e deve ter perfil técnico, desde que tenha também conhecimento de futebol, ou uma coisa ou outra. E mais, no futebol, o gestor precisa ter personalidade, porque é o ambiente de leões, tá? Leões, ele precisa ser o leão mais poderoso de todos. Ele não pode ser um gatinho, miau, miau. Ele não pode ser um gatinho que faz miau, porque senão os outros leões vão comê-lo na primeira oportunidade. E ele foi comido nas primeiras oportunidades em todos os clubes que ele passou. E agora vem alguém falar para mim que o Pedro Martins, tá, é bom por causa disso. Agora vão jogar, por exemplo, o currículo de Pedro Martins na minha cara. Isso para mim não significa nada. Absolutamente nada. Lamento pelo Laio, mas começou muito mal com esse menino virando o seu no clube neste momento. É isso, gente. É isso.